Olá, pessoal! Como que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Estão preparados para a última semana do bimestre? Nós vamos hoje gravar um vídeo novamente fazendo uma resolução de exercícios, tá? Como essa semana é uma semana de revisão, eu vou colocar lá no material didático de vocês, material didático não, né? No material de apoio de vocês, alguns tópicos que eu acho interessante vocês fazerem uma releitura, rever os vídeos que eu gravei para vocês, ou até mesmo depois, na medida que vocês forem fazendo a releitura dos capítulos, vocês gravarem ou tirarem alguma, anotarem, né, alguma coisa que vocês ficaram com dúvida aí no decorrer, tá? Eu escolhi os exercícios da apostila 12, tá? A apostila 12 a gente não chegou a ver ela, discutir ela sobre presenciais, né? Mas nas aulas remotas, então grande parte delas aí a gente só discutiu, né, virtualmente, né? Não teve na sala de aula aquele momento que vocês poderiam estar conversando comigo direto sobre esse assunto. Tá? Então eu escolhi os exercícios desse tópico por questões mesmo, né, de tempo, para os vídeos não ficar muito comprido e também, né, vocês terem uma motivação maior para estar vendo os vídeos aí da resolução dos exercícios, tá? Então, a apostila 12, o primeiro exercício que a gente vai resolver aqui é o exercício 19. Vamos acompanhar a leitura dele? Exercício número 9, página 15, apostila 12. Uma garota de nome Julieta encontra-se em uma nave espacial brincando em um balanço que oscila com período constante igual a T0, medido no interior da nave, como mostra a figura abaixo. A nave de Julieta passa paralelamente com velocidade 0,5 c, em que c é a velocidade da luz, por uma plataforma espacial, em relação à qual o astronauta Romeu se encontra parado. Durante essa passagem, Romeu mede o período de oscilação do balanço como sendo t e o comprimento da nave na direção do movimento como sendo L. Nessas condições, o período t, medido por Romeu, e o comprimento da nave, medido por Julieta, são, respectivamente... No capítulo 1 da apostila 12, a gente trabalhou com algumas questões relacionadas às leis, não, a forma diferente de ver um movimento, tá? Então, até meados do final do século XVIII, início do século XIX, 20, perdão, né? Final do século XIX e início do século XX, a gente vai ter o Einstein, né, mudando um pouquinho a parte como a gente consegue ver as coisas, né? Não só Einstein, mas como outros grandes cientistas aí na história, tá? E aí o Einstein vem trazer para nós a ideia de relatividade, que os movimentos, dependendo do referencial que você observe, você vai observar coisas diferentes do que um outro observador num determinado referencial, né? Então, a gente estabeleceu nesse capítulo a dilatação espacial, a compreensão do espaço, né? A alteração da massa, dependendo do referencial que a gente está. Tá? Então, pela leitura pela leitura do exercício, a gente estabelece um tempo diferente e uma compreensão, né? Um comprimento diferente ali. Tá? Então é isso que o exercício está pedindo para nós, tá? Ele pede ali para nós o período do tempo, né? Então o tempo medido ali nos dois referenciais e o comprimento da nave, tá? Então o que a gente precisa ter em mente? Que para um referencial a velocidades próximo da luz, esse referencial ele vai estabelecer formas diferentes da gente observar essas grandezas físicas, tá? Seja o espaço, seja o tempo, seja a massa, né? Se eu tenho um referencial que ele é fixo, um referencial inercial, a gente vai perceber, né, se dois corpos, né, estão nesses dois referenciais, a gente não vai perceber a diferença. Mas se eu tenho um corpo que está sendo observado por um referencial que está a uma velocidade próxima da velocidade da luz, a gente vai perceber coisas diferentes, tá? Então, pela leitura do exercício ali, a gente viu, né, uma garota, ela está numa nave espacial, onde ela tem uma velocidade ali, né, o V, então é o exercício 19 da página 15, tá? Então, a velocidade
da nave é 0,5 c, ou seja, uma velocidade próxima da velocidade da luz, né? Metade da velocidade da luz ali. Então aí a gente já consegue perceber diferenças relacionadas a esse sistema, tá? E aí ele coloca ali o tempo de oscilação T do balanço, T0, né? E o T medido, ele quer saber o tempo medido nesse referencial fixo, né? T, tá? Então, lá das expressões do movimento da relatividade, a gente vai ter o quê? Que o tempo no referencial fixo é o tempo no referencial em movimento vezes 1 raiz de 1 menos a velocidade da pessoa ou do sistema, C, tudo isso ao quadrado, tá? Um dos motivos pelo qual eu escolhi esse exercício para resolver é para dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com exercícios sobre relatividade, procurem não substituir o valor de C. A gente sabe que o valor de C é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? Procurem não sair substituindo esse valor porque as contas vão ficar bastante grandes. Tentem simplificar o máximo possível, tá? Então, através dessa expressão a gente consegue chegar ao valor do T fixo ali para o referencial em repouso. Então a gente vai ter que o T, ele não deu, né, qual que é esse período do balanço, mas vai estar lá o T0, e aí você tem a raiz quadrada de tudo aquilo ali, né? E aí, como eu falei, evitar de substituir, mas vamos substituir aqui, ó. Ele fala para nós que a velocidade está em função de C. Então, se a função está em função de C, o que a gente pode fazer? Vamos ter que V é 0,5C. Mas eu tenho que a velocidade da luz está tanto em cima quanto embaixo. Então, eu posso simplificar esse valor ali, né? Fica mais fácil a gente trabalhar com esses dados. Então, eu posso cortar o C com o C. Então, eu vou chegar que o tempo no referencial fixo vai ser o tempo no referencial em alta velocidade, 1 sobre raiz de 1, 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 25. 0,25, né? 1 menos 0,25 vai dar raiz de 0,75, né? Esse valor de 0,75 ele pode ser jogado em uma fração, tá? Então eu vou apagar aqui, depois se vocês quiserem voltar, tá? Mas o espaço é curto, então eu vou reescrever aquele 0,75 ali em forma de fração. Então eu vou ter T é igual a T0, 1 sobre raiz quadrada de 3 quartos, tá? E aí é só fazer regrinha de divisão de fração. Então eu vou ter T0, o inverso disso é raiz quadrada de 3 terços. Então o 4 sai da raiz, vai ficar 2T0, raiz quadrada de 3. Só que aí raiz não pode ficar embaixo, vai ficar simplificado ali, então, né? Então, esse vai ser o valor do nosso T, né? Vai ser 2 raiz de 3 por 3, tá? Então, o tempo, né, no referencial fixo vai ser o valor do tempo no referencial em velocidade alta, 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Então, na verdade, esse exercício aqui, ele só foi substituição de dados, né? Mas a física por trás disso é muito importante, né? A gente percebe que em referenciais com altas velocidades, o período ou o tempo, né? O período lembra que é a distância para um tempo para um ciclo se completar, no caso do balanço ali, né? O que acontece? O tempo não é igual, né? O tempo sofre uma dilatação, tá? Então, o tempo no referencial fixo, ele vai ser maior do que um tempo no referencial em altas velocidades. E aí a gente tem o paradoxo dos gêmeos, né? A gente
falou sobre isso nas aulas remotas, né? O referencial dos gêmeos é aquele onde um gêmeo fica no referencial fixo e o outro gêmeo vai lá para um referencial a uma alta velocidade. Acredita-se que o tempo para esse irmão que foi para uma alta velocidade vai passar mais devagar do que aqui. Não é que é mais devagar, né? Não é esse o termo correto, mas seria um tempo diferente, né? Enquanto que aqui na Terra você tem um referencial maior de tempo, o referencial lá no espaço vai ser menor. Tá? Então, a ideia é de que quando o gêmeo volta, ele vai estar mais novo do que o irmão que ficou na Terra. Mas não porque ele vai estar mais novo, mas sim porque o tempo passou de uma forma diferente. Né? Então, é isso que quer dizer o paradoxo dos gêmeos. Se dois gêmeos fizessem esse experimento, né, seria percebível que as células do gêmeo que foi para o espaço envelheceu, né, não envelheceu mais rápido, né, não é essa a ideia, mas o tempo passou de forma diferente. Tá bom, gente? A alternativa não, ele está pedindo também o comprimento, tá? E aí você vai ter a relação de comprimento também. É só a substituição de dados. Então, você tem L é igual a L0 no referencial ali. Raiz de 1 sobre C, V, não. Contrário. VC, tudo isso ao quadrado. Tá? A gente quer agora a distância, né? O L0. Então, a gente tem que isolar o L0 ali. Mas antes, vamos substituir o valor. Então, eu vou ter que L é igual a L0, raiz quadrada de 1, menos o valor 0,5C. De novo, eu não vou substituir porque a gente pode cortar, né? Então, de novo, a gente tem L 0,75, raiz, né, de 0,75, L0, raiz de 3 quartos, tá? De novo, a gente agora pode passar isso lá para o outro lado, né? Na verdade, você vai ter aqui L raiz de 3 sobre 2, né? Porque o 4 sai de dentro da raiz. Então, eu vou ter que L0, o comprimento, né, da nave no sistema vai ser L, que é o que é aqui na Terra, no referencial fixo, vezes 2, raiz de 3. De novo, a raiz vai ficar embaixo, tenho que fazer a fatoração. Então, vai ficar 2L raiz de 3 sobre 2. Sobre 3 aqui, né? Não sobre 2. Bom, então aí, qual que é a ideia da resolução desse exercício? Né? Eu trouxe ela pra gente resolver, justamente pra gente discutir que não vai ser iguais, tá? Se tiver referenciais com velocidades próximas, né, velocidades baixas, não há nem a diferença do espaço, nem a diferença do tempo. Porém, se você tem referenciais com grandes velocidades, vai ter uma alteração no valor do comprimento e vai ter uma alteração no valor do tempo. Tá? Então, eu trouxe esse exercício justamente para a gente lembrar a importância desses referenciais inerciais a velocidades altas. Né? Então, quando você tem dois referenciais a quais variam drasticamente a velocidade, a observação que a gente vai ter nos dois casos, nos dois referenciais, são diferentes, certo? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 13, página 75, apostila 12. O senhor QK Areta afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado o final de semana em um planeta da estrela Alfa da constelação de Centauro. Tal planeta dista 4,3 anos-luz da Terra. Com muita boa vontade, suponha que a nave dos extraterrestres tenha viajado com velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, na ida e na volta. Adote um ano como 3,2 vezes 10 na 7 segundos. A. Quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do senhor Areta? B. Qual é a distância em metros do planeta à Terra?
Então, como vocês puderam perceber ali na leitura, o exercício é o 13 da página 75, tá? No exercício 13, ele está trazendo para nós a ideia do ano-luz, né? Então, muitas vezes, o ano-luz é considerado uma medida de velocidade, tá? Ou de tempo. Na verdade, a unidade de ano-luz é uma unidade de distância. Então, geralmente, quando a gente fala em astros, geralmente se trata da unidade ou unidade astronômica, que seria a distância do Sol até a Terra. Então, uma unidade astronômica é a distância do Sol até a Terra. Ou, quando a gente tem objetos que estão mais longe, ao invés da gente usar unidades astronômicas, que geralmente são usadas para a distância dos astros que estão no sistema solar, a gente vai usar ano-luz, tá? Então, o ano-luz é a distância que a luz consegue percorrer durante o intervalo de um ano, né? E ali ele coloca no exercício para nós que um ano tem o valor de 3,2 vezes 10 na 7 segundos, tá? Então, esse é o tempo que a gente tem em um ano ali, tá? Multiplicando esse valor por o valor da distância percorrida, né? A gente tem o ano, a distância que ele percorreu durante um ano lá, tá bom? Ele diz para nós que tal planeta está 4,3 anos-luz da Terra, tá? E aí ele pede quantos anos levaria teria durado a viagem de ida e volta até esse lugar, tá? Então, o que a gente tem que pensar? 4,3 anos-luz é o quanto de anos que a luz viajaria para a gente enxergar essa estrela, enxergar esse objeto de nós. Então, esse objeto está a 4,3 anos-luz de nós. Perdão. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Que a luz levou 4 anos e 3 meses para chegar até os nossos olhos. Então, se o objeto estiver viajando, né, se uma nave espacial estiver viajando na velocidade da luz, esse é o tempo que ele vai levar, né? Então, ele foi a 300 quilômetros por segundo até o planeta e voltou do planeta até nós com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, nesse caso, a gente só soma o tempo que ele foi e o tempo que ele voltou, que vai ser, né, 4,3 mais 4,3, que dá no total de 8,6 anos. Isso considerando que se ele estiver viajando na velocidade da luz, que é o que ele pergunta, né? Quantos anos teria durado a viagem de ida e volta até esse planeta, se ele tivesse a velocidade da luz, tá? Então, por exemplo, a estrela mais próxima do nosso planeta, depois do Sol, né, é a estrela Alfa do Centauro, tá? Então, se a gente pudesse viajar na velocidade da luz, a gente levaria esse tempo de ida e o tempo de volta, 8,6 anos, tá? Como a gente não consegue fazer isso, o tempo de ida até lá é bem maior do que esses 8,6 anos, tá? Na alternativa B, ele pediu lá a distância em metros, tá? Então, a distância em anos-luz é 4,3 anos-luz, mas ele quer em metros. Então, ele colocou lá para nós que o intervalo de tempo de um ano é 3,2 vezes 10 na 7 segundos, né? Então, a gente tem que a distância lá da mecânica é a velocidade vezes o tempo. Então, a distância em metros vai ser a velocidade em metros vezes o tempo que ele levou lá de um ano. Então, você vai ter 3 vezes 10 à oitava metros vezes 3,2 vezes 10 na 7. Certo? Fazendo esse produto, a gente vai chegar num valor lá de 9,6 vezes 10 na 15 metros. Isso é igual a 1 ano-luz, tá? Então, 1 ano-luz, aqui não é 5, aqui é 15, né? Tem uma ordem de grandeza de 16, né? Ou seja, a potência aqui está próxima da casa do 16. Então, essa é a distância de 1 ano-luz, tá?
Mas não é isso que ele quer que a gente calcule. Ele quer a distância em metros dessa estrela, desse planeta ali, tá? Para calcular a distância da estrela, eu vou pegar um ano-luz e multiplicar pelo valor de 4,3 vezes esse valor ali. 10 na 15. Certo? Então, a distância dessa estrela perto do Alfa do Centauro é 4 não, na verdade é 431. Dá esse produto vezes 10 na 15, né? Se a gente puxar uma casa ali, a gente vai ter 4,3 vezes 10 na 16 metros, tá? Então, esse é o valor ali da distância. Aqui, perdão, eu errei os cálculos aqui. É 413 produto. Aí aqui vai ficar 4,1 vezes 10 na 16, tá? Então, essa seria a distância em metros dessa estrela até o planeta Terra. Tá bom? Ok, gente? Para finalizarmos, a gente tem ainda nesse capítulo a ideia de análise adimensional, tá? Geralmente eu me pergunto por que análise dimensional sempre fica para os últimos capítulos, né? Às vezes eu acho que a análise dimensional é extremamente importante, principalmente nos primeiros anos do ensino médio em física, porque eles ensinam a gente a compreender melhor a distribuição dos sistemas, tá? Então aqui análise dimensional é você trabalhar com uma análise das grandezas físicas, tá? Então, o próximo exercício que eu vou resolver com vocês é de análise dimensional, né? Você estabelecer quais são, né, as potências das grandezas físicas envolvidas nas grandezas físicas derivadas. Exercício 24, página 77, apostila 12. A força de gravitação entre dois corpos é dado por F igual a G vezes M1 vezes M2 divididos por R ao quadrado. A expressão da constante da gravitação G em função de M, L e T é, então... Ele deu para nós a expressão da gravitação universal, né? Que é F é igual a G, M1, M2 divididos pelo raio ao quadrado. Então, ele quer que a gente faça a análise dimensional de G, tá? Para isso, a gente precisa lembrar de algumas grandezas físicas. Força é massa vezes aceleração gravitacional. Então, massa no sistema internacional é quilogramas. A aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá? Como que fica a análise dimensional da força? Análise dimensional da força, lembra que massa a gente vai chamar de M, metros a gente vai chamar de L e TS de segundos de T. Então, a análise dimensional da força, T ao quadrado, né? Então, vai ficar a análise da força, vai ficar M, L, T na menos 2. Porque é a análise de que você lembra aqui que é a análise dimensional, né? Você vai pegar as unidades do sistema internacional e estabelecer por letras, né? A gente chamou, então, quilogramas de metro, quilogramas de M, metros L, segundos de T. Então, essa aqui é a análise dimensional da força. Então, força vai ficar M, L, T na menos 2, tá? A gente só substitui aqui, então, M, L, T na menos 2. A gente quer saber o valor de G. Só que o valor de G depende também da massa aqui. Só que a massa é 2 vezes, né? Então, vai ser M e M. Aqui é M, quilogramas, mais o M da análise dimensional. Divididos por R. R é em metros também, então é comprimento. Então, L na 2, né? Porque é R ao quadrado. Então, aqui eu já substituí tanto a análise dimensional da massa, como a análise dimensional do comprimento, tá? Esse valor aqui tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu tenho M, tá, L ao quadrado, L com 1 aqui vai dar L na terceira, vezes
segundos ao quadrado. G na M na 2, tá? Como a gente quer achar a análise dimensional de G vai ser, tem que passar o M divididos por aqui. Então, eu vou ter M, L na terceira, L, T. Eu acho que eu perdi algum sinal aqui. Perdi. Aqui tem menos e aqui tem menos. Menos T. Ok? E aqui, divididos por M na 2. M divididos por aqui, dá 1. Passa para cima, vai ficar M na menos 1, L na 3 e L na... L não, né? T na menos 2. Ok, gente? Então, análise dimensional é uma coisa de treino, tá? É você brincar com as unidades do sistema internacional, tá? As operações é a mesma coisa como a gente fazia em relação à divisão, multiplicação, bases iguais, cancela, depende do sistema que você está fazendo ali, tá? Pratiquem isso. Tá? Não tem muitos vestibulares que cobram isso, né? Mas é importante a gente saber, porque isso ajuda a gente a estabelecer as relações matemáticas para as grandezas físicas também, tá bom? Então, eu trouxe a resolução desse exercício justamente para a gente ver o quão importante que é a gente entender como que funciona essa análise dimensional. Nada mais é do que você trabalhar com as unidades do sistema internacional, mudando eles, né, fazendo uma outra convenção, mas a qual você consegue estabelecer um padrão geral daí para todas as grandezas físicas derivadas. Ok, gente? Espero que esse vídeo auxilie vocês lá a reverem os exercícios, a matéria que a gente viu nesse primeiro semestre. É extremamente importante, principalmente para vocês que estão aí no terceiro ano, apesar das incertezas, né? A gente sabe que os vestibulares eles foram adiados, né, para o início do ano que vem, mas a gente tem fé que a gente vai conseguir fazer esses vestibulares e, se Deus quiser, o ano que vem todos vocês estarão nas universidades aí do sonho de vocês, tá? Eu torço por isso, oro por isso todos os dias para que a gente volte à nossa normalidade o mais rápido, que a gente consiga realizar os nossos sonhos aí no decorrer dos próximos anos, e principalmente vocês que estão aí no terceiro ano. Estou com bastante saudade de vocês, né? Sinto falta de estar aí na sala pra gente conversar, pra gente tirar dúvida, pra gente conseguir ter aquela relação que a gente tinha, né? De proximidade, mas eu tenho fé que logo a gente vai estabelecer esse vínculo novamente, tá bom? Espero que vocês aí nos próximos dias, que vocês terão de descanso, né? A gente vai ter alguns dias de férias aí. Vocês se cuidem, continuem se cuidando, continuem cuidando dos seus familiares, é importante. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês conhecem pessoas que já foram cometidas, né, com o Covid e já se curaram, graças a Deus. Mas é importante a gente continuar se cuidando e cuidando de todos os nossos entes queridos, tá bom? Espero que vocês tenham uma excelente férias na presença de Deus, que Deus esteja com vocês em todos os momentos e que Ele possa permitir que a gente aí viva por muitos e muitos anos. Ok, gente? Fica o meu grande abraço para vocês do fundo do meu coração e até a próxima.